Bom, se tem uma coisa que eu posso dizer que eu conheço um pouco é Mercedes. Eu trabalho há mais de uma década com esses carros e já vi muita coisa passando aqui por essa oficina. E já vi muita gente decretando falência no banco, porque assim, a primeira vez que você vai olhar para esses carros e o valor de mercado, você fala, puxa, mas só isso? É só isso que eu vou gastar para comprar uma icônica Mercedes ali dos anos 2000? É, por aí. O problema é a conta que vem depois, né? E eu vou citar aqui os que mais me vêm na cabeça quando eu penso em Mercedes barata ou Mercedes baratas para você se incomodar. As 5 tops ali da época dos anos 2000, por que não? Então vamos começar com a W245, aqui no Brasil vendido na versão B170. Uma Mercedes de certa forma clássica, porque nessa época, carro nessa configuração, uma van hatch super compacta, era basicamente a Mercedes que fazia no segmento premium, pelo menos. Então, por volta de 35 mil reais, você já compra uma mini hatchback van, não sei o que, Mercedes, certo? Com motor de 1.7 litros, aspirado, 8 válvulas, num câmbio CVT e produzindo apenas 116 cavalos. Convenhamos, ninguém comprava uma classe B na Mercedes nessa época. Eu perguntava, quantos cavalos tem esse carro? Né? Não era o público desse carro, mas é uma Mercedes, certo? Certo. Isso significa que tem manutenção de Mercedes, conhecida por ter preços exorbitantes em alguns componentes eletrônicos, dos quais esse carro costuma ter alguns problemas, né? Tanto na gestão eletrônica do motor, quanto na carroceria, módulo SAN, câmbio quando dá problema vai ser caro, caixa de direção, enfim. Caro assim, eu tô falando do preço do carro, né? Muitas vezes aí, se a gente somar uma ou duas dessas manutenções. Então assim, um carro que tem muita coisa melhor hoje no mercado pelo mesmo valor, com um consumo melhor, uma relação deslocamento, consumo, potência melhor. Então a não ser que você queira um carro para fazer supermercado e, sei lá, impressionar quem? Para que serve uma classe B hoje? Eu não sei. A gente nem vê mais elas na rua por causa desses motivos, né? Manutenção extremamente custosa quando se tratam de itens exclusivos de carroceria e geralmente envolvendo a parte eletrônica também, certo? Também vale dizer que os caras enterraram o motor embaixo do para-brisa, né? Para ajudar e deixar as coisas bem mais demoradas e, portanto, mais caras para serem resolvidas. Mas você saber de uma coisa? Aqui na Vanguard, a nossa hora homem, ela é 40% mais barata do que a mesma hora na concessionária, né? Você acha que a Vanguard é uma oficina cara? Não, a gente é quase a metade do preço. Mas aqui a gente entrega uma oficina de ponta, com recursos de ponta e uma bela alternativa aí se você está considerando a concessionária. Certo? Certo, próximo da lista. Na sequência eu vou citar aqui a Mercedes C219, também conhecida como a primeira CLS. Eu lembro quando esse carro lançou ali na Faria Lima, tinha vários, né? Tinha a CLS 350, CLS 500, depois começaram a surgir as AMGs também, né? E eu lembro com esse carro com essa silhueta de lua, né? Muita gente chamava de baratinha, né? Porque parece uma barata por fora, se você pegar uma barata assim e passar um lápis, né? Você pode começar com os traços da CLS, né? Que foi um dos primeiros sedãs coupés de 4 portas aí do segmento de luxo a serem vendidos em massa, né? E quando esse carro era novo, ele era o topo de linha da Mercedes, competia com a classe S, ainda que em segmentos diferentes, mas com o mesmo nível de acabamento, com o mesmo nível de construção interna, né? Com as portas sem frames, enfim, era uma obscenidade em forma de automóvel, né? E até hoje você olha para esses carros e fala, puta que eu pariu, que carro bonito! E por volta ali de 110 mil reais, você já começa a achar algumas CLS. A preço de Kwid, você compra um dos carros mais icônicos ali dos anos 2000, né?
ali eu estou falando por volta desse preço, lógico que eu estou falando da CLS 350, que vem com o M272, que é um V6 naturalmente aspirados, que produz ali por volta de 250 cavalos para empurrar um carro relativamente grande, né? E a manutenção do M272 de longo prazo às vezes envolve problemas crônicos como guia de corrente, como trocador de calor e como sensor MAF, coletor, enfim, peças que hoje de reposição e de serviço são bem caras, né? Estamos falando aí de serviços de por volta de 20 a 30 mil reais, dependendo aí da lista que eu passei para vocês, o que acaba aumentando muito o valor de uso desse carro, porque existe uma coisa que é valor de aquisição do carro, 110, 120 você já acha algumas, e depois o valor de manutenção desse carro, porque se você pegar os de 110, geralmente já tem uns 30, 40 para fazer. Então a gente já está falando de um carro de 150 para você conseguir ir para a praia com um certo nível de confiança, eu diria. Não, mas Guilherme, a gente está falando de uma Mercedes topo de linha. É o auge da engenharia alemã e o engenheiro da Mercedes alemão, ele é perfeito, né? Tudo bem, eu entendo todos esses argumentos. Acontece que é um carro de mais de 10 anos, certo? E nem o carro mais perfeito, se você já viu esse vídeo, por exemplo, do M156, que eu soltei aqui no canal, né? No motor da MG, a gente vê que nada resiste à passagem do tempo. Eu estou falando de oxidação, eu estou falando de corrosão, de ressecamento de componentes de vedação, muitas vezes de chicote, inclusive, né? Que dão falhas aí, que envolvem muitas vezes substituição de componentes bem caros, ok? Então, assim, por um lado, eu acho que toda a C219 merece um bom dono, porque ele é um carro icônico na época. Daqui a 30 anos a gente vai olhar para trás desses carros e falar, meu Deus do céu, o que a Mercedes fez nessa época, né? Um negócio de vanguarda, à frente do seu tempo, né? O problema é manter esses carros 50 anos depois, né? Não é para amadores, ok? Mas se você já acompanha esse canal há algum tempo, você já sabe a profundidade desse buraco, eu espero. Próximo. Próximo da lista, senhores, pela bagatela de 35 mil reais você pode comprar uma das classes Cs mais icônicas, né? Com aquele farol duplo, quádruplo, oval ali na frente, assimétrico do Bruno Sacco, né? Com aquele motor 2.0 compressor com K, né? Assim, pra... aqui é Mercedes, a gente faz motores com compressores há um século. E aí eles botaram tudo isso num sedã executivo compacto chamado de W203, na versão mais famosa aqui no país, com a C200, né? Apenas 35 mil reais você compra um carro com pedigree Mercedes em todas as áreas. Motor, transmissão, interior, aquele design mais clássico na parte externa, na parte interna também, aqueles interiores utilizando botões pretos, né? Um acabamento sóbrio, bons materiais, um couro, né? Só que no longo prazo, né? Principalmente a parte, de novo, eletrônica, principalmente do motor e da carroceria, são itens de manutenção frequente. Fala sério, eu gosto pra caralho dessa W203, né? Tanto a parte do exterior, os ovais, aquelas lanternas com os ribs já integrados, né? Com aquele fundo vermelho com os ribs em branco. O interior também todo orgânico, né? Todo antropomórfico, talvez, né? Com aquelas curvas. Um carro muito bonito, está envelhecendo muito bem no quesito design, ok? Mas, de novo, motor, vários problemas crônicos de vazamento, entrada de ar, problemas em sensor MAF, o próprio supercharger a longo prazo tem alguns que quebram, partes de correias, bomba d'água, ignição, bicos que entopem, chicote que derrete. Vai comprar uma W203, é melhor investir nos modelos AMG, né? Talvez os que são super raros aqui no país. Então eles vão ser muito caros, né?
Mas é aquela coisa, puta, mas 40 conto, puta, não vale nada, é uma Mercedes, uma Mercedes de 20 anos. Então, não é só 40. Você pagaria, talvez, 60 num carro em boas condições, porque é isso que vale. Um carro que está com as manutenções em dias. Porque o cara já gastou mais de 20 conto para manter de pé, para manter a cadeira com os 4 pés no chão, né? E não ser aquele... Enfim. Já vi várias histórias assim, né? Um carro que tem bastante aí na rua, né? E geralmente, assim, os que eu conheço que estão em boas condições, estão em boas coleções também, do qual o cara roda pouco e faz a manutenção conforme ele tira o carro da garagem a cada, sei lá, 7 meses, 8 meses e vê que tem um barulho novo, um problema novo, uma luz nova. É o que acontece, né? Faz parte de um carro de 20 anos, não importa quem fabricou, certo? Toyota. Próximo carro da lista, a icônica, de certa forma, W163 ou ML350 de primeira geração. E aqui o primeiro é importante, porque esse daqui foi um dos primeiros SUVs, além da Geländewagen, que a Mercedes produziu. Só que a Mercedes produziu esse carro pensado e fabricado nos Estados Unidos, para o mercado americano, que era extremamente competitivo e extremamente um mercado de automóveis descartáveis, né? Então, ao contrário da filosofia que a Mercedes tinha na Europa com a quinta geração da classe S ou E, né? A primeira geração da ML foi fabricada para um outro mercado. E isso se reflete na qualidade de construção desse carro, tanto do projeto quanto do interior, da parte eletrônica, do motor, né? E tudo isso, hoje, passados seus 20 anos, 30 anos quase, a ML de primeira geração sofreu muito com o tempo. E esses carros, dos poucos que rodam, tem um que eu faço a manutenção aqui, que está relativamente em dia, né? Mas é um carro de uso de fim de semana, então o uso é pouco, né? Ou seja, pouco desgaste de rodagem, mas os problemas que aparecem são devido a carros de 25 a 30 anos, né? E, de novo, o preço das peças continua preço de Mercedes nova, né? E para um carro de 50 mil reais, mais ou menos, é caro manter, certo? Então, se o carro não tem um valor sentimental, né? Ou se você não depende dele para se deslocar no dia a dia, né? Aquele carro que era do teu pai, que não sei o que você usava para usar no sítio, e aí você entrava no... Hoje você entra nesse carro com a suspensão não aguenta, né? Tem que fazer tudo, e é um monte de bucha, e aí fica caro, né? Então, assim, não recomendo, se você está procurando um SUV, você comprar uma ML de primeira geração, tá? Já a ML de segunda, na verdade, a W163, depois veio a W164, a W166 com a ML350 com o diesel, que não está muito mais cara do que isso, você acha esses carros por volta do dobro do valor, 100, 110 e tal, é um carro muito mais sensato. Estou falando de você gastar o dobro, mas pelo menos de você ter um carro um pouco mais previsível na manutenção, ok? Não significa também que nessa você não vai gastar muito, mas assim, previsibilidade é uma coisa aqui que já entra na equação de um carro de mais de 10 anos. Isso é importante, ok? Em termos de previsibilidade, ML 350 talvez seja o pior da lista. Por causa dessa origem americana do carro, né? Para um outro mercado, com uma outra filosofia de construção, com um budget pequeno, o carro não podia ser muito caro, porque senão ninguém ia comprar, né? E aí, dito e feito, foi a primeira experiência da Mercedes que não deu muito certo, né? Quantas dessas você já viu rodando na rua também, né? Hoje em dia, não é à toa. Agora, como chave de ouro, fechando a pior Mercedes barata para você se incomodar é a W168.
Tô falando, lógico, da primeira classe a polêmica primeira classe A, um carro que foi o primeiro hatchback pequeno da Mercedes, e bem pequeno, na verdade um hatch super compacto que a Mercedes tentou, como uma espécie de experiência de produto e de mercado, lançar no mundo, né? Inclusive um dos primeiros carros produzidos fora da Alemanha, esse carro foi produzido aqui no país, na fábrica de Juiz de Fora, se eu não me engano, lá em Minas Gerais. E esse primeiro projeto, assim como a primeira SUV que a Mercedes fez lá para o mercado americano, aqui no Brasil deu muito problema. É uma verdadeira bomba ambulante. Tô falando aqui, por exemplo, das 3 versões de câmbio que esse carro tem, talvez só a manual, né? Salva, né? Mas aí você fica imaginando, puta, mas para baixar aquele câmbio, para trocar uma embreagem, já é caro, né? Porque os caras enfiaram o motor debaixo do painel do carro, debaixo do para-brisa, de novo, pior que a classe B, né? Depois todos os outros sistemas de luxo, que na época eram opcionais, que você nunca imaginar num Uno Mille, né? Então a necessidade a famosa, o câmbio automatizado que não tinha pedal de embreagem, o sistema de direção hidráulica que hoje está explodindo, né? E assim, eu nem sei se você acha mais peças de reposição para esse carro. Aí você vai achar, não, o fulano que vai fazer o reparo. Só que geralmente esses carros já estão no 3º reparo. Depois a própria estrutura do carro, né? Os acabamentos ali não seguem o mesmo padrão que a gente via na CLS, por exemplo, né? Então eles envelhecem muito mal, né? E são carros baratos hoje, tem classe A por 10 mil reais. Né? Só que vou comprar um de 10 mil reais, gasto 30 e, sei lá, vai fazer outra coisa, sei lá, aula de tricô, né? Não compra isso, tá? São carros, eu tenho carros assim, eu tenho gente que tem esse carro na família, né? Eu acompanho a manutenção, eu tento ajudar de longe a manutenção, né? Porque esse carro está em outro estado, mas assim, custo de reposição de peças incompatível com o carro e, de novo, motor está enterrado no meio do carro. Qualquer coisa que você vai fazer ali é mais caro, tem aquela placa com os rolamentos lá do sistema de... Enfim, o carro capota na curva do Alce, extremamente instável. Convenhamos, talvez uma das Mercedes que pior envelheceram na história. Lógico, você vai fazer aquele deslocamento ali para o supermercado a 40 por hora, vai tentar ir comer uma macarronada na casa da avó lá no final de semana, que tem pouco trânsito, né? Então aquela chance da ventoinha entrar e o sistema de arrefecimento explodir é menor, né? Então é o teu 3º, 4º carro, beleza. Agora, pô, vou comprar esse carro. Não tem nem MG para comprar, né? Para justificar uma compra. Enfim, talvez a pior Mercedes de todas hoje. É uma verdadeira bomba relógio ambulante. Não recomendo que você compre, né? E não adianta, não, Guilherme, você tem oficina, você vai ganhar dinheiro com esse carro. Não. Tem um mínimo de bom senso aqui para a gente considerar, né? Eu tenho que orientar as pessoas e trazer à luz o conhecimento para você não fazer cagada, né? CLS 350, C219, ok. A gente pode achar ali uma razão, né? Tentar explicar de forma racional uma compra emocional. Agora, W168? Pelo amor de Deus, não! Classe A, 97% dos proprietários satisfeitos. Então é isso, senhores. Mercedes, carro premium, carro de manutenção premium muitas vezes, né? Nós temos diversas épocas aí que eu já abordei em vários vídeos aqui nesse canal, principalmente dos modelos AMGs, cujos são os carros que costumam manter valor, né? E cuja manutenção, que é cara, certo? Ainda vale a pena nesses casos, né? E é isso que você encontra aqui nesse canal. Lembrando que eu falei também aqui nesse vídeo, a nossa mão de obra é quase a metade da concessionária. E a gente faz basicamente tudo que eles fazem mais um pouco. Se você já está acompanhando aí, vocês já viram a nossa máquina aqui nesse vídeo da classe A, que eu testo os bicos de injeção direta de uma A200, né? Dá uma olhada nesse vídeo também, que ele é bem interessante, e a tecnologia de ponta que a gente tem aqui na Vanguard, certo? O óleo que eu utilizo aqui na troca de óleo dos motores Mercedes, ele é superior à norma 229.5 da Mercedes. Ele é melhor
que o melhor óleo com embalagem Mercedes que você vai encontrar, certo? Esse é o tipo de manutenção que você encontra aqui na Vanguard. Não se esquece aí de agendar a sua... Quer comprar uma Mercedes? Você traz aqui pra gente fazer uma inspeção visual. Quer fazer a tua revisão periódica? Você agenda aqui com a gente, que de Mercedes a gente entende um pouco, certo? Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard.